Algumas características da norma. Primeiro, a coercibilidade. Difere da moral, difere até da ética mesmo, mas ela tem uma força estatal, né, junto. E aí você tem o quê? A bilateralidade, uma relação jurídica entre as pessoas. Cria-se a relação jurídica entre as pessoas. Se você viola uma regra estatal, você criou uma relação jurídica com o Estado. O Estado vai entrar com a ação contra você. A ação penal é incondicionada, feita pelo Ministério Público. Criou-se uma relação jurídica. Então, a bilateralidade é um elemento importante da norma jurídica. A coercibilidade, a bilateralidade, tá certo? Então, você tem aí, por exemplo, a generalidade e a abstração. Outros elementos normativos, porque a norma é para todo mundo, pô. Ela não se destina a um grupo específico. É diferente do Estatuto da Magistratura, que se dirige só aos magistrados, mas para proteger a sociedade. A ideia é essa. O Estatuto do Desarmamento, só para quem tem arma. O Estatuto da OAB, só para os advogados. Ela é genérica, mas ela é genérica específica, para um grupo específico. Mas é óbvio que as normas ali do Estatuto da OAB também tem normas éticas para proteger a sociedade. Que tem lá o Tribunal de Ética da OAB, tem a estrutura ética da OAB, onde o advogado tem que obrigado a seguir uma série de regras, tá certo? Não pode anunciar para essas questões de anúncio aí, publicidade, tem uma série de regras. E você tem aí uma abstração, quer dizer que ela é uma hipótese, porra. É uma hipótese. Se você cometer aquele ato, ação ou omissão, você está dentro dessa norma. Por isso que, mas a polícia fez a reconstituição do crime de forma exaustiva. Para quê? Para que o delegado possa fazer o relatório e aquele relatório vai para o juiz verificar o que nós chamamos de subsunção, que é o quê? O fato aplicado à norma jurídica, tá certo? E aí o juiz vai poder aplicar a pena, já que você tem o quê? A autoria. E o delegado, junto com o quadro probatório, junto com o promotor pedindo lá as diligências, para encontrar a materialidade. Professor, por quê? Porque você envolve outro bem jurídico importantíssimo, que é a liberdade. E a norma jurídica, pela teoria das lacunas, ela pode ter o quê? Que nós chamamos de vazios legislativos. E que o juiz preenche com os princípios gerais de direito. Norma, então você tem um monte de característica da norma. Existem as normas morais na visão do saudoso ex-governador do Rio de São Paulo, Franco Montoro, as normas morais, as normas religiosas, os usos e costumes sociais. Por exemplo, o delegado com a pressa entrou na fila na frente do contador. O contador, opa, doutor, a fila lá atrás. O delegado falou, eu sou delegado, rapaz. Sou autoridade, estou trabalhando e vou precisar entrar na fila. Não, só está trabalhando, só chega mais cedo. Aqui eu estou na fila, a fila é direito. Ele quis algemar o contador entrou com a ação e ganhou uma ação contra o delegado. Porque a fila é um costume, é uma lei reconhecida, é uma fonte do direito reconhecida. Tá certo? Então é importante que a gente entenda esses elementos importantes no direito. Então as normas éticas, por exemplo, no consumo, o Código de Defesa do Consumidor. Você tem um estatuto específico para proteger as relações de consumo. Inclusive vou fazer até um curso sobre isso. Tá certo? Mas eu quero minha relação com o Estado. Eu tenho a Constituição Federal, a minha relação com o Estado. No âmbito trabalhista, eu tenho a consolidação das leis do trabalho. Então, você tem aí uma ideia dentro da CLT, da Constituição, do Código de Defesa do Consumidor, de proteger determinadas relações jurídicas que são específicas e que elas precisam de uma proteção maior. No direito trabalhista, por exemplo, para evitar o quê? O lucro fácil, a desordem, o enriquecimento sem causa, a degradação social, oriundo lá da Revolução Industrial, onde colocou o homem numa situação de total abandono. Então, a norma jurídica, ela tem as suas características, tá certo? Ela tem uma sanção subjacente, ela tem uma validade consciente, reconhecida, por isso que ela demora a entrar em vigência.
tá certo? Ela demora, tem um período de vacância lá na LINDB, na Lei de Introdução ao Código Civil. Para quê? Para que as pessoas tomem conhecimento. Ninguém será proibido a escusar, se cumprir a lei alegando que não conhece. Isso é até um brocardo jurídico, tá certo? Mas o mais importante é que para você viver no Estado democrático de direito, tá certo? Nós não podemos viver à mercê individual da vontade das pessoas. A ideia é que nós vivemos dentro do espectro coletivo, e a norma jurídica, o direito positivo e o direito natural, eles estão imbricados dentro da sociedade. E quando nós evoluirmos cada vez mais, nós vamos ter uma sociedade mais civilizada. Eu falo isso dentro do Brasil e com consciência. Claro que existem os otimistas, os realistas e os pessimistas. Eu estou entre os realistas e otimistas. Cada um pensa do jeito que quiser dentro do sistema democrático. Professor Joel aqui. Daqui a pouco eu volto com mais questões de introdução ao estudo do direito. Daqui a pouco a gente volta.